E aí, você já se perguntou por que os ovos têm esse formato? Até existe uma variedade onde uns são mais redondos, enquanto outros são mais, como diz o nome, ovais. Mas qual que é a razão disso, cara? Tipo, algumas hipóteses já foram propostas, mas essa semana saiu uma publicação na Science que trouxe um pouco mais de luz para essa questão. Eu sou o Slow do canal do Slow e tá começando o Slow News. Uma simples e curiosa explicação sobre o formato dos ovos. Há milênios o ser humano vem observando os ovos e há séculos ele vem coletando e registrando eles e se questionando qual que é a relação do formato e da aparência com os pássaros que botam ele. Você não bota nada, quem bota ovo é galinha. Várias hipóteses muito interessantes já foram propostas, como, por exemplo, o número de ovos que o pássaro coloca no ninho influencia no tamanho e no formato dele. Digamos que os ovos vêm com um formato para se encaixarem melhor no ninho. Isso facilitaria não só a estabilidade deles, já que eles ficariam mais encaixadinhos, estáveis no ninho, como também para armazenar melhor o calor entre eles, já que quando eles ficam encaixados, a superfície de contato é menor, segurando melhor o calor ali. É tipo os ovos dormindo de conchinha, mas sem o braço dormente. Ou também por uma questão de economia de cálcio. Se o ovo é redondinho, ele tem menos superfície para depositar o cálcio. Então, se o pássaro vive numa região com deficiência desse mineral, nada mais justo do que fazer um ovo lacradinho para desperdiçar menos cálcio. Agora, a minha preferida é sobre o índice de rolamento dos ovos. Pensa comigo. Se você for deixar um ovo rolar naturalmente, o que acontece? Se for um ovo redondinho, ele vai rolar direto igual uma bolinha de gude. Agora, se for um ovo mais apontado, um pouco mais parecido com o da galinha, ele vai começar a rodar em círculo. E se alguma vez você apoiou o ovo na pia ou na mesa e ele começou a rodar e não caiu no chão, agradeça a evolução. Porque da mesma forma que ele não caiu da mesa, ele evita cair do topo de uma árvore ou de um abismo. Palmas para os ovos! Mas agora vem a questão, o quanto de ciência aplicada tem essas hipóteses? O quanto elas são fundamentadas? Foi pensando nisso que um grupo de cientistas resolveu analisar uma quantidade gigantesca de ovos em busca de encontrar as respostas para essa questão. Apesar da semelhança, a gente sabe que existe uma variedade significativa entre eles. Existem os ovos esféricos, os elípticos e até os cônicos, que são os classificados como assimétricos, além das milhares de variedades da coloração deles, mas aí dá papo para um outro vídeo inteiro só sobre isso. Pra você ter uma ideia, em 100 anos os cientistas fotografaram e registraram quase que 50 mil tipos de ovos diferentes, sendo eles dos mais diversos grupos de pássaros, como o pelicaniforme, pisciforme e o famoso passeriforme. Ela tinha inveja que eu comi o galeto, ela tinha inveja que eu comi o ovo. Foi então que um grupo de cientistas resolveu pegar todas essas fotos que foram fornecidas pelo Museu de Zoologia de Vertebrados de Berkeley e tacou num programa que escaneasse todas elas e capturasse a medida desses ovos. Assim eles conseguiram as medidas dos ovos de 37 ordens diferentes de pássaros, dando um total de 1.400 espécies, que ainda é só 14% das espécies registradas, mas já é um puta vendaval de passarinho. Foi então que eles fizeram um gráfico comparando quantos ovos eram assimétricos, que é o quão pontudo o ovo é, como por exemplo o ovo do araú. Deve dar pra matar alguém com isso se você der uma porrada nela com esse ovo. E o quão elíptico o ovo pode ser, que é quantos ovos fogem de um círculo perfeito, como por exemplo o ovo do maléu. Parece que foi achatado nas pontas. E o tipo de ovo que chega mais próximo de um círculo perfeito, que não é nem elíptico e nem assimétrico, como o da coruja agulha, por exemplo. E o interessante é que o formato mais comum de ovos encontrados nas mais diversas espécies não é o ovo de galinha, como muita gente pensaria, mas sim esse no estilo da Prinia gracile, que está bem no centro entre o elíptico e o assimétrico. Além dessa separação, eles também analisaram a massa corporal dos pássaros adultos, a dieta deles, o número de ovos nos ninhos, o tipo de ninho que é construído, a localização desses ninhos, o ambiente em que eles são gerados, e também há um índice chamado HWI, que é uma abreviação de Hand Wing Index, que nada mais é do que um índice de capacidade de voo desses pássaros. Quanto maior o HWI, melhor a performance de voo. Né, o padre do balão de... não vou fazer piada com isso, eu não vou. Mas o balão que foi... Não! Feito isso, os cientistas cruzaram todos esses dados em busca de padrões que deem dicas sobre o formato dos ovos. E eles descobriram algumas coisas bem interessantes. A primeira é que o comprimento do ovo está relacionado ao tamanho do pássaro quando ele se tornar adulto. E o formato do ovo tem a ver com os hábitos de voo da espécie.
espécie. Quanto maior o HWI, mais assimétrico ele tenderá a ser. E essa assimetria está relacionada ao tipo de organismo que vai ser produzido ali. Se o pássaro estiver se desenvolvendo para ser um bom voador, ele vai precisar de um organismo mais aerodinâmico. E para isso os ovos assimétricos são melhores, já que eles têm mais volume interno liberado. Os cientistas proporam que o formato dos ovos é gerado pela ação de duas pressões. Uma do interior do ovo para fora e outra do exterior, gerada no ovoduto para dentro do ovo. E quando os cientistas relacionaram a pressão com a espessura do ovo usando dados reais e tacaram em um programa de simulação, eles conseguiram nada mais, nada menos do que gerar um ovo de galinha. Pois, Lu, pera aí, cara, mas se o ovo fica mais assimétrico de acordo com o índice de voo do pássaro, o ovo da galinha era pra ser redondinho, né? Pois é, mas se você parar pra pensar, o ovo da galinha não é tão assimétrico assim. Se você comparar os ovos da galinha com a da tarambola dourada, por exemplo, você percebe que dá para os ovos ficarem muito mais assimétricos do que isso aqui. Um avestruz, por exemplo, que a última coisa que pensa é voar, coloca um ovo com um formato bem parecido com o da galinha. E é interessante que algumas aves marinhas, como os pinguins, por exemplo, também colocam ovos bem assimétricos, porque apesar de não precisarem desenvolver uma estrutura aerodinâmica, eles precisam desenvolver uma hidrodinâmica que seja capaz de voar na água. E para quem se interessou pelo assunto, eu vou deixar aqui na descrição o artigo original da publicação e também uma matéria que a Science fez bastante didática, com modelos animados explicando toda essa questão que eu acabei de falar aqui no vídeo, beleza? Então muito obrigado por ter assistido, fique à vontade para seguir o canal do Slow e o Blablalogia nas redes sociais. Nós nos vemos no próximo vídeo, um grande abraço e valeu!